aqui, que nós fomos mexer aqui no celular, aí nós achou melhor excluir ela, né? E começar outra. Porque senão as pessoas que entrassem nela iam achar que ela tinha caído, poderia acabar saindo. Como era início, né? Acho que não tinha nem 1 minuto e meio, aí eu achei melhor excluir ela e entrar nessa daqui, começar essa. Louvado seja Deus. Que maravilha, Deus é bom, meus irmãos, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom em todo tempo, né? Então nós estávamos iniciando uma live, né, irmão? Aí nós fomos mexer no celular ali, ela acabou caindo, né? Como era início de live, que acho que tinha 1 minuto e pouco, nós achamos melhor entrar em outra, né? Senão as pessoas poderiam entrar naquela e achar que tinha caído a live e acabar saindo da live. Louvado seja Deus. Então hoje é o 6º dia da campanha, né, irmãos? Hoje é o 6º dia da campanha que estamos na presença de Deus, campanha do grande milagre, né, em favor dos irmãos, das irmãs que fizeram o voto do grande milagre, os que fizeram, os que vão fazer, né? Dia 28 já está tudo certo para nós ir para o Paraíba, né? Nós vamos fazer a grande campanha Águas Ungidas lá no Paraíba. Louvado seja Deus, né? O ponto de pregação ali em Jaú. Jaú é Jaú que fala o nome lá. O nome, a gente ainda não gravou o nome certinho, né? Acho que é Jaú, mais ou menos assim, Jaú. Né? Ali no sítio Jaú, né? Sítio Jaú. Qual que é o nome do sítio aí, gente? Sítio Juá. Ah, eu tô trocando o nome. O A coloquei no lugar do U no lugar do A. Sítio Juá. É Sítio Juá, meus irmãos, porque aqui para onde nós moramos é bairro, né? Bairro não sei o quê, bairro não sei o quê, bairro não sei o quê. Lá é dividido por sítio. Então é o Sítio Juá, né? Nós vai estar numa campanha tremenda. Campanha das Águas Ungidas. Irmão, nessa campanha, nós fizemos aqui na igreja, aqui várias vezes. É uma campanha que Deus opera muito, mas muito mesmo, irmão. Quando é tocado por Deus, né? Temos que fazer a campanha revelada por Deus. Não é qualquer campanha que você fizer por vontade própria, não tem êxito, mas nem tanto como quando Deus revela. Quando Deus revela, é completa a vitória. Né? Nós vamos fazer lá, inclusive a missionária Liliane, ela estava orando. Ó Deus, toca no teu servo. O teu servo fazer uma campanha aqui, Águas Ungidas. Ela estava orando, irmão. Eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada. Aí Deus tocou em mim fazer a campanha lá, Águas Ungidas. Mas ela ficou sabendo, meu Deus, que maravilha. Então, campanha, irmão, né? Minha mãe, ela tinha um osso no dente, um osso, né, na giba do dente. E ela tinha que fazer uma operação, né, uma cirurgia para tirar aquele osso. Ela bebeu daquela água ungida. E de repente naquela veio um osso na boca dela. Uai, osso? Quando ela foi ver, era aquele osso, irmão, que tinha que fazer a operação para tirar, ele saiu. Tinha um rapaz que ele não só cheirava, ele mastigava farinha, cocaína, né, irmão? Porque fala farinha, os outros pensam que é farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha mesmo, droga, farinha, né, cocaína, ele cheirava muito. Ele gastava, passava noite e noite cheirando. Nessa campanha Águas Ungidas, Deus libertou ele. Libertou ele da farinha, libertou da bebida alcoólica. Irmão, Deus fez muitas coisas grandes. Através dessa campanha Águas Ungidas lá, uma vez nós orou nós estávamos no Facebook, nós orou para Deus ungir água. A missionária Elaine Trindade, ela disse que ela tinha um pé de manga. Fazia muitos anos, irmão. E não dava manga, aquele pé de manga. Não dava manga. Fazia muitos anos. Não dava manga. Ela foi e jogou aquela água ungida, irmão, no pé de manga. No próximo ano começou a dar manga. Olha, irmão, como pode? O pé de manga não dava manga. Passou anos e anos, não dava manga. Se deu, porque o pé de manga, chega o tempo de dar manga, ele dá manga, irmão. Né? Passou 10, 15 anos, ele não dava manga. Ela pegou a água ungida e jogou. E o pé de manga, no próximo ano, começou a dar manga. Olha, irmão, que milagre. Começou a dar manga, o pé de manga. Que não dava manga.
através da água ungida. A água ungida, irmão, ela tem muita base, né? Tem pessoas, isso aí é heresia. Não, isso não. O que não pode é vender água ungida. Agora, fazer campanha água ungida e distribuir de graça para as pessoas, que aquele ali é um símbolo de fé, isso pode. Olha o tanque de Bethesda. O anjo descia ali, movimentava a água, qualquer que descia ali, o primeiro era curado. Jesus disse, eu sou água. Jesus lutou os olhos do cego. Se os irmãos for lá em Marcos, Mateus, os irmãos vão achar uma passagem que fala que Jesus cuspiu na terra. Ele cuspiu na terra, pegou e passou nos olhos do cego, o cego passou a ver. A Bíblia diz que a sombra de Pedro, as pessoas corriam, aonde a sombra de Pedro passava era curado. E a Bíblia diz que o lenço e aventais de Paulo, o que não pode, irmão, é vender nada ungido. Tipo, o óleo ungido, vou vender. Não pode, isso é antibíblico. Não pode vender nada. Porque a Bíblia diz, recebeu de graça, dá de graça. Não possamos vender revelação, vender profecia, vender curas. Eu vou orar, é R$100. É R$100 a cura. Não existe isso. Isso é maligno. Isso provém das trevas. Vassoura ungida, vender lenço ungido, isso não pode. Isso não pode de jeito nenhum. Agora, ungir uma roupa e levar no hospital para o doente, usar aquela roupa ungida, é curado, pode, tranquilo. Como pode? Lógico que pode. Louvado seja Deus. Isso é símbolo de fé, porque Jesus deixou uma base muito grande para tudo isso. A maior base que agobra tudo isso, Jesus, os que creem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores do que essa. Então pronto. Agora que não pode é vender nada ungido. Então tem base bíblica para tudo isso. Irmãos, vamos ler uma palavra. Faz tempo, né, irmão, que Deus está mandando eu orientar as pessoas aqui na live. Eu tinha esquecido e ontem eu acabei lembrando disso, já faz alguns dias, né? Porque Deus mandou orientar nós, irmão. Vai ser do jeito que Deus sempre falou. Nunca do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Vamos ler livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eu já abri aqui. Eclesiastes, né, irmão? Estava vendo de Jó, Salmos, né? E aí já vem Verbo e Eclesiastes, né? Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vocês viram ali? Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Irmãos, eu quero aqui, né, irmãos, dar um testemunho. Isso vale como testemunho. Quando eu era novo convertido, que eu cheguei na igreja, eu queria casar. Sabe quando você quer casar? Eu queria casar. E eu comecei a buscar para me casar. Deus usou pessoa e disse para mim, não é hora. Busque os meus dons. Irmão, quando Deus falou isso aí, eu nunca mais orei para casar. Fui orar depois que Deus usou pessoa e mandou eu orar. Mas eu passei mais de 15 anos sem orar, nunca mais. Por quê, irmão? Porque nós não pode orar contra a vontade de Deus. Tipo, se Deus falou que não é hora, não é hora. A gente pode ter fé, não, eu tenho fé de orar, mas, irmão, como é que a gente vai orar contrariar a vontade de Deus? Se Deus falou que não é hora, porque Deus sabe. Pode atrapalhar a obra de Deus nas nossas vidas. Né? Porque Davi nós está ligado nas coisas de Deus, não vai ligar, sabe? Então, irmão, quando Deus fala para nós que não é hora, se Deus usar a voz, falar, Deus está mandando falar para você, irmã, que não é hora de você orar, que Deus quer que você busque os dons, Deus quer que se encha, Deus quer que você se prepara lá na frente, daqui a alguns anos, ou até menos de alguns anos, mas primeiro Deus quer que você busque os dons. O que a pessoa tem que fazer, irmão? Esquecer aquela parte de casar. Esquecer. Porque Deus falou que não é hora.
né? Mesmo que a pessoa tenha fé, mesmo que a pessoa precisa, Deus sabe de tudo isso. Porque se Deus falou que não é hora, não é hora. Porque eu estou falando aqui, né, irmão? Deus tocou me falar, porque várias pessoas, eu creio que está aqui na live, outras pessoas que vão ouvir, que muitas vezes estão orando para casar e Deus já falou que não é hora. E a pessoa aí, irmão, quando a pessoa está tão ali querendo, qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer sonho, a pessoa fala que é aquilo. Não, Deus mostrou, Deus falou, e muitas vezes não tem nada a ver com aquilo. Só que a pessoa está tão querendo, tão focada naquilo, e a pessoa fala que é aquilo. Vamos supor, muitas vezes a pessoa pediu 10 bênçãos. Aí Deus revelou, Deus vai te dar a tua bênção, continua buscando. Aí a pessoa acha que é aquilo. Mas a pessoa muitas vezes buscou mais de 10 bênçãos. Então, irmão, quando Deus fala que não é hora, irmãos e irmãs, descansa o coração. Porque se não é hora, não é hora. É que nem eu, né, irmão? Não vou citar o nome daquela missionária, né, irmão? Que ela casou. Alguns dos irmãos já sabem quem é. Não cito o nome dela. Eu orei com aquela missionária há 5 anos. 5 anos não é 5 dias, não. Vocês acreditam que nós marcávamos o dia do casamento? Eu ia lá no cartório, porque tem que ter aquele papel de certidão de nascimento, né? Tem que ter aquele papel. Como eu nasci em Parelheiros, lá em Santa Amaro, aí tinha que fazer o pedido. Fazia o pedido, pagava, porque aquilo é pago. Quando chegava a hora de vir, ela não vinha. Ela não vinha. Ela não vinha, irmão. E foi indo. De vez em quando ela discutia comigo, do nada ela brigava, do nada. Do nada, irmão. E aquilo, eu comecei a observar aquilo. Eu já comecei a orar até que eu já dizia para Deus que eu já não queria mais casar com aquela missionária. Porque tinha coisas que eu falava, ela não concordava, né? E muitas vezes quando eu pregava aqui eu pregava aqui, irmão, não tinha nada a ver para ela. Ela entrava no meu privado e dizia que eu estava falando para ela. Aí tinha vezes que eu não sabia mais se eu chegava e falava para Deus, o que eu faço agora? Deus, eu continuo pregando ou eu paro? Aí entravam outras pessoas, nossa, pastor, Deus falou comigo, como Deus te usou, eu queria tanto ouvir isso. Falei, meu Deus, umas pessoas dizem que o Senhor falou com eles, a outra pessoa diz que eu estou falando contra ela. O que eu faço? Deus tocou em mim, continua pregando. Aí foi quando um dia eu fiz um voto, falei, Deus, eu estou fazendo um voto, e eu não quero mais casar com aquela missionária, e eu não vou mais casar com ela. Faz uma obra, faz um jeito, né? Para mim não abater a fé dela, né? E tal. Porque tem uma vez que eu falei que eu não queria mais, ela entrou no privado da Suzamar. Não, Suzamar, fala para ele que eu amo ele, bababá e bababá. E a Suzamar, pastor, dá uma chance para ela, pastor, dá uma chance. Falei, Suzamar, eu não queria mais não. Mas tá bom, eu vou dar uma chance, mas... Tá bom. Graças a Deus, irmão. De vez Deus já fez a obra. Deus fez a obra. Então, irmão, você veja bem, eu fiquei 5 anos. Eu marquei o casamento umas 3 vezes. Então, por que eu estou falando isso, irmão? Porque se Deus falou para você, irmão, Deus está falando que não é a hora. Deus quer que você busque o dom, Deus quer que você busque o dom. Coloca na tua cabeça que não é a hora. Por mais que você ora, você jejua, você faz voto, se Deus já falou que não é a hora, como é que você vai fazer um voto ao contrário da vontade de Deus? Porque Deus vai te provar, aí você vai colocar o coração naquilo, quando vai ver, você vai ver que não é a hora mesmo, porque Deus vai mostrar para você que não é a hora. Então esqueça de buscar casamento por encontro. Se Deus usou, alguém falou para você que não é hora, não é hora. A Bíblia diz que Deus é sim ou não. E casamento, escuta bem, meus irmãos, minhas irmãs, casamento é coisa muito séria. Casamento tem que começar do início até o fim, tudo na espiritualidade.
Se no início de um jovem pergunta para uma jovem, ou uma jovem pergunta para um jovem, e aquela jovem ou aquele jovem, tipo, dá algum, eu não quero isso, aquilo, eu não quero. Quando fala isso, já vai diante de Deus aquelas palavras, eu não quero. Mesmo que depois a pessoa tenta voltar atrás. A não ser, irmão, quando já é Deus ali, Deus já preparou tudo, Deus já estava trabalhando anos e anos, aí é diferente. Aí é diferente. Caso contrário, porque muitas vezes um jovem, uma jovem sorteiro, né? Que nunca casou, eles podem orar para casar. Mas de repente, naquele mês que eles vão orar, o jovem convida a jovem, ou a jovem o jovem, e um dos dois coloca a barreira, e um dos dois cita alguma palavra perante Deus, dizendo, Deus, eu não quero mais. Aquilo, irmão, Deus leva a sério. Aquilo Deus leva a sério. Deus leva a sério, porque Deus é sim ou não. Deus não tem dois planos. Deus não tem duas mentalidades. Uma hora é, outra hora não é. Ou é não, ou é sim. E depois que fala alguma coisa perante Deus, irmão, já é registrado no céu. No céu já é registrado. Por isso, os irmãos lêem a Bíblia, não sei se os irmãos já leu, dizendo, quando for pronunciar alguma palavra diante do anjo, pensa bem o que vai falar, para não dizer que foi erro. Tem uma palavra assim, para que o anjo, né, não lembra, anuncia diante de Deus as tuas palavras e te tenha como culpado. Então, quando Deus fala, irmão, usa vaso que Deus manda buscar primeiro o reino e a justiça, que não é hora de buscar o casamento porque Deus não tem, é porque Deus quer dar os dons para a pessoa. Deus quer revestir a pessoa para uma grande obra. Aí lá na frente, quando chegar a hora de Deus, não vai passar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Porque se nós colocar o coração naquilo, sendo que Deus já falou, irmão, a pessoa pode decepcionar. Não é Deus que decepcionou a pessoa, a própria pessoa continuou orando em algo que Deus já falou que Deus não tem, que não é a hora. E como vai passar na frente de Deus? Se Deus falou, irmão, que não é hora, não é hora. Deus está mandando orientar pessoas, porque já tem pessoas, eu creio aqui na live, vai ter outras pessoas que vão ouvir, né? Que vai servir para eles. Já faz uns dias que Deus mandou eu falar, eu tinha esquecido, né? E ontem Deus fez eu lembrar disso. E eu falei, Deus, em todas as lives que eu vou fazer, eu vou falar. Porque essas pessoas podem ter surpresa, né? Pode ter surpresa e depois, né, querer se abater na fé, sendo que Deus já falou com a pessoa. Mas a pessoa ficou insistindo naquilo que Deus falou que não é hora. Você vê, quando eu fiquei sabendo que a missionária casou, irmão, eu fiquei tranquilo. Eu só fiquei meio assim porque eu falei, meu Deus, eu nem terminei direito, né? Vai ver que já estava até orando. E muita gente até falou, pastor, eu acho que a pessoa já estava até orando, não sei. Porque casou muito rápido. Vai ver que a pessoa já estava até comigo orando e orando com outra pessoa. Não sei. Isso que as pessoas falou, eu também pensei, não sei. Deus o sabe. Né? Mas não me abati. Porque eu já tinha feito um voto com Deus que eu não ia mais casar com aquela missionária. Poderia me abater, poderia, mas não me abati não, irmão. Porque eu fiz um voto que eu não queria mais e Deus aceitou meu voto. Poderia casar com aquela missionária e depois viver uma vida tribulada, a obra que eu lutei tanto para colocar a obra na doutrina, lutei tanto, chorei tanto, gemi tanto, poderia atrapalhar a obra, né, irmãos? Não que a missionária não é mulher de Deus, não é nada disso que eu estou dizendo, quero que os irmãos entendam. Porque muitas vezes Deus já não tinha mais nada com nós, por quê? Teve algumas mentiras, né, irmão? Deus não trabalha no meio das mentiras. Quem trabalha, quem opera é o diabo. Houve algumas mentiras. Né, irmão? Eu vou até cessar por aqui para não aprofundar nesse caso, né? O caso que eu quero falar para os irmãos, para as irmãs, se Deus usar vaso e falar para você, irmã, Deus está falando que não é a hora. Deus tem seu esposo, mas só que não é a hora ainda. Deus quer que você busque os dons. Deus quer. Então, aquela irmã ela tem que esquecer de buscar o casamento agora, porque não é hora. Se Deus falar que não é hora, não é hora. Você entendeu? Muitas vezes, né, irmão?
Porque uma palavra nossa, nós perde a benção. Porque tem que ter o mesmo propósito, desde o início. Porque aquilo lá pode virar uma barreira lá na frente. Aquilo, o diabo pode usar aquilo para virar uma barreira. Então ali na hora, quando um dos dois fala assim, eu não quero mais, já era. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem, porque é coisa séria. O casamento é uma coisa muito séria. O casamento não pode existir nenhuma brecha, porque se nós estivermos naquela brecha, o diabo vai lutar dia e noite, até separar o casal. Então não pode existir uma brecha. Não pode. Tem que estar unido desde o início. Né? Glória a Deus. Foi nessa época, né, irmão? Eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer o seguinte. Aí eu fiz voto com Deus, né, irmão? Falei com Deus sobre a minha vida. Teve época que eu até falei assim, eu não vou mais me preocupar com a minha vida sentimental. Eu vou buscar o reino e a justiça. Quando chegar a hora do Senhor, vai chegar a hora do Senhor na minha vida. Eu vou buscar o Senhor, não vou mais me preocupar com isso. Fiz voto com Deus, né, irmão? E eu estou na dispensação de Deus. Então, o que eu estou falando para os irmãos e irmãs? Todos nós, Deus sabe que todos nós precisamos de uma esposa, de um esposo. Só que tem uma coisa, tudo isso é só na hora certa. Não adianta nós espernear, nós chorar, nós endoidar, não adianta nada disso. Nós temos que aprender uma coisa, irmão. Nós temos que ser pacientes e aguardar no Senhor. Se Deus usou alguém e falou para você, irmão, não é hora. Não adianta você fazer campanha, você fazer voto, porque Deus falou que não é hora. Quando for a hora de Deus, Deus vai te dar a tua bênção. Nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Quando chegar a hora de Deus, tudo vai dar certo. Mas se Deus não falou que não é hora, guarda isso. Guarda isso. Deus falou que não é a hora. Agora, quando chega a hora de Deus, de você receber tua bênção, Deus vai fazer tudo dar certo. Deus vai dar direção tudinho. Aí Deus vai dar direção e vai dar tudo certo. Tudo vai encaixar, porque ali Deus está no negócio, dando a direção, como é fazer, aí tudo dará certo. Nada precipitado, tudo na vontade de Deus. Aí sim. Porque um casamento, irmão, desde o começo tem que ir até o fim, para que não haja brecha para o diabo lutar naquilo. Senão aquilo vira uma brecha, lá na frente o diabo acaba com aquele casamento. O diabo vai lutar desesperado naquela brecha. Então o casamento, quando vai orar um casal, um jovem, uma jovem, todos podem orar, né? Tem que orar realmente. E se do começo já dá alguma coisa errada, do começo, se no começo dá coisa errada, não pode prosseguir com a oração. Não pode. Porque aquilo vai virar uma brecha. Não pode. Já tem ali na hora. Não. Se a jovem chegar no jovem e o jovem, eu não sei. Eu acho que eu não quero não. Eu sou muito nova, eu sou muito velha para você, eu sou muito nova para você, ou eu sou muito velha para você, eu não quero. O jovem imediatamente já não pode mais orar. Ali na hora de acessar a oração, falar, então, amém, mãe, irmã não quer, amém, pronto. Porque aquilo Deus já ouviu, e aquilo o diabo também ouviu. Tanto Deus ouviu, o diabo ouviu. E se aquele casal casar, o diabo vai lutar desesperadamente naquilo. Quando acontecer alguma coisa, vamos supor, se a jovem falou que é mais velha, se acontecer alguma coisa né, entre os dois, o diabo vai soprar que foi aquilo que está acontecendo, que a jovem falou que é mais velha, ou é mais nova, aquilo vai virar um impedimento. Então ali, aqueles dois ali já não podem mais orar. Aqueles dois ali já não podem mais orar, naquele sentido de casar mais não. Porque ali houve uma brecha, ou para o lado do homem, ou para o lado da mulher aberta. Foi aberta uma brecha. E aquela brecha, ela não fecha mais com aqueles dois. Aí cada um tem que seguir o seu caminho. Aquela jovem, ela pode orar com outro jovem, e aquele jovem com outra jovem. Os dois ali nem pensar mais de orar junto, porque não dará certo.
Porque aquilo que foi falado de início vai virar uma brecha. O casal, quando é por Deus, né, irmão? Que os dois querem, os dois têm que ter o mesmo sentido. Os dois, vamos orar, irmão? Vamos, irmão, vamos orar, vamos orar. Vamos orar, se Deus falar, vamos orar, vamos orar. Tem que ser assim, assim do começo. Aí os dois vão orar, tá entendendo? E os dois ali em concordância, aí sim, irmão, Deus trabalha. Caso contrário, por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque muitas pessoas, né, no início da oração, cita coisas que viram uma brecha e mesmo assim quer casar. E casa, quando vai ver, separa. Porque aquilo vira uma brecha. Então não tem como mais. Lembra desse detalhe. Num dia que um jovem ou uma jovem for chamar você, porque, irmão, a pessoa que é solteiro e quer casar e precisa de um esposo, porque não adianta nós falar assim, não, eu quero ficar sozinho, irmão. Tem coisa da obra que o homem sozinho, a mulher sozinha, não consegue ir para frente. Tem situação que o homem consegue até certo tempo, a mulher consegue até certo tempo, depois tem que ter um companheiro, uma companheira. Senão Deus não fazeria a mulher, Deus deixaria o homem sozinho. Lá em Gênesis diz que é bom que o homem não fica só. Se fosse para o homem ficar sozinho, Deus não fazeria a mulher. Caso que a gente vê na Bíblia, só teve um homem que ficou sozinho, tirando Jesus, foi o apóstolo Paulo. Procura outros discípulos para você ver quem é que ficou sozinho. Você não vai achar. A Deus amor que a gente conhece só tem uma irmã. Mas não é aquela irmã que já teve homem e depois quer ficar sozinho. Porque a Bíblia diz que aquela que já teve terá tribulação na carne. Paulo fala isso. Foi a evangelista Maria Norena, lá do início da obra. Quando ela ficou até com câncer, que ela queria ser cantora, e Deus queria que ela fosse pregadora, ela queria ser cantora. Aí Deus permitiu ela pegar um câncer, ela estava morre, não morre. E ela falou para Deus, se Deus curasse ela, ela ia por onde Deus mandasse. E ela fez um propósito, se Deus usasse ela mesmo, ela nunca ia casar. Deus amor é a única que a gente vê. Você não vê, irmão. Então é muito, muito pouco, porque se fosse para o homem a mulher ficar sozinha, Deus não fazeria a mulher, Deus fazeria só o homem. Deus falou, é bom que o homem não esteja só. E por que Deus fez o casal? Porque se o homem e a mulher não tiver coisa, como é que vai sobreviver vida? Quando o mandamento de Noé, quando saiu da arca, como foi multiplicar. Porque se não tiver casal, não tem família. Não vai gerar criança. O mundo vai parar. Já pensou todos os homens, ninguém mais casar? Para e pensa. Então, irmãos, né? Então, por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas vezes tem irmão, tem irmã, que Deus já falou que não é a hora, e o irmão e a irmã ficam orando. E ora, e faz campanha, faz isso, faz aquilo. E quando chegar na hora H, vai ver que não vai dar certo. Porque Deus já falou que não é hora, não é hora. Não é hora, não é hora. Coloca isso dentro de você. A gente fica triste, porque nós queríamos do nosso jeito, mas nós temos que aprender uma coisa. Não pode reinar a nossa vontade, mas sim reinar a vontade de Deus. Reinar a vontade de Deus. Reinar a vontade de Deus. Enquanto nós não aprender isso, irmão, nós sofremos mais e mais. Quando nós aprender isso, que nós saber descansar no Senhor, aí Deus trabalha. Quando vai ver mais rapidamente que nós achávamos que ia demorar isso, aquilo, quando vai ver, Deus trabalha. Só que, primeiro, irmão, nós temos que buscar os dons. Deus quer que nós busquemos dom de revelação, dom de cura, dom de maravilha. Deus quer que nós se enche, Deus quer que nossa preocupação esteja de nós se encher. Aí quando nós recebemos os dons, recebemos as coisas, já tem a unção, a virtude, aí chega o momento de Deus preparar ou o esposo ou a esposa, aí Deus cria a situação que tudo dá certo. Tudo dá certo. E aí quando é por Deus, irmão, dura a vida toda. Entendeu? Dura a vida toda. Dura a vida toda. Eu ainda falei para Deus, eu vou falar em todas as lives, né? Porque eu creio que Deus quer orientar as pessoas, porque muitas vezes, né,
A gente, irmão, infelizmente, todos nós é assim, Deus fala com nós, só que nós quer que seja do nosso jeito. E aí nós sofremos muito porque nós quer que seja do nosso jeito. Até que nós aprendemos que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Para nós sempre, irmão, o que nós falamos, nós sempre vigiar. Porque o que nós pronuncia diante de Deus já era. Deus é sim ou não. Deus não vai além disso. Deus não pode mudar, irmão. É sim ou não. E nós temos que ter uma coisa, que o casamento é coisa muito séria. Não pode ter nenhuma brechinha. Senão o diabo vai lutar desesperadamente em cima daquela brecha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, até que ele conseguir. É que nem aquele provérbio, pedra é dura, né? Bate até que fura. Então o casal, quando vai entrar em oração, não pode existir nenhum tipo de impedimento. Os dois têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, e os dois na hora aceitar. Na hora aceitar, e os dois entrar em oração ali, aí Deus opera. Igual assim, mas eu não sei, e bababá, e bababá, e bababá. Já corre fora. Qualquer irmão que for orar com uma irmã ou com um irmão, e você chama a irmã para orar, ou você chama o irmão para orar, irmão, já, tá bom, irmão, amém, então, tá bom, irmão. Então, irmão, esquece o que eu falei. Nunca mais oraremos. E você não. Nunca mais. Mas não, eu me arrependo, não, irmão. Não dará mais certo. Porque isso vai virar uma brecha para o diabo lutar com nós e lá na frente separar. Não pode haver isso. É sim ou não, o que passa disso é procedência maligna, não pode. Porque amanhã, depois nós vamos enfrentar a luta, o diabo vai soprar isso aí vai virar uma dor de cabeça nas nossas vidas. O diabo vai lutar, tá vendo? Foi o que ela falou, foi o que ele falou. Você tá vendo? Isso aí vai virar uma agonia tão grande. Isso vai trazer uma luta tão terrível nas nossas vidas. Então, melhor nós até nunca mais orar nesse propósito. De jeito nenhum. Nem pensar, esquece. Mas eu não sei o quê. Aí a pessoa, muitas vezes, para não abater a pessoa, fala, se você quiser orar, você ora. Eu já não vou orar mais. Porque, irmão, nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que conhecer a Deus como Deus trabalha. Aí a pessoa fala, se você quiser orar, você ora. Eu não oro mais. Porque se um já não está orando, irmão, já é desligado. Os dois têm que orar. Como é que nós vamos querer algo se um não está orando? Já não tem liga. Como é que Deus vai operar se aquela pessoa já não está orando? Falou, eu não vou mais orar nesse propósito. Porque sabe que não vai dar mais certo, já não tem mais. Foi aberta uma brecha, irmão. Naquela brecha o diabo vai trabalhar, o diabo vai lutar. Se casar vai ter separação, pode durar 10 anos, 15 anos, mas uma hora vai surgir a separação e o casal vai viver em agonia, em angústia, em aflição. Isso não vai ser bom. Então, falou alguma coisa, não, já ali de início, então já era. E quando dos dois fala, eu não vou mais orar, irmão, não tem como. Como é que Deus vai trabalhar se um já não quer? A Bíblia diz que tem que comandar junto, se não tiver de pleno acordo, tem que ter a mesma decisão, o mesmo acordo. Os dois têm que querer, os dois têm que orar. Se um não quer, não tem jeito, irmão, não pode. A não ser assim, quando teve um pastor, que ele foi meu pastor, ele chegou numa cidade, ele viu a esposa dele. Ele viu a esposa dele, ele gostou da esposa dele, foi embora. E ele passou a orar, mas ela não sabia. Só que ela não queria casar, mas era de Deus o plano. Só que ele nem tinha chegado nela, ele foi embora e foi orar. E buscou. E ele casou com aquela mulher. Mas ele não tinha chegado nela e ela falou, não quero. Você é muito novo, ou você é muito velho. Se ele escuta essas palavras, isso ia servir de laço. O diabo ia lutar em cima disso. Amanhã, qualquer coisa que surgisse entre os dois, o diabo ia soprar aquilo, ó. Ela disse que você é muito novo para ela. Ela quer alguém mais velho. Ou ela disse que você é muito velho. Quando acontece qualquer coisa, então aquilo vai virar uma cilada. Então não tem como mais, irmão. Lembra disso, minhas irmãs, meus irmãos.
Se você estava orando para casar e Deus falou que não é hora, não é hora. Ou não houve vigilância da tua parte, ou da parte do homem, ou da parte da mulher, um dos dois de início disse que não queria, por causa disso, por causa daquilo, mesmo que depois algum se arrependeu, essa parte, irmão, casamento é muito sério. Mesma coisa quando os dois vão casar, se chegar lá na frente do juiz, mesmo que a pessoa brincar, falar, eu não quero, irmão, o juiz desmarca na hora. Mesmo que a pessoa não é brincadeira, ele desmarca. Ele vai marcar para outros dias, mas para aqueles dias não pode mais. A coisa é muito séria. Irmão, é muito sério o casamento. O casamento não é brincadeira. Então escuta bem, guarda bem isso. As irmãs que querem casar, os irmãos que querem casar. Se Deus trazer até você a tua bênção, e você, eu não sei o que, você perdeu. Você perdeu, infelizmente, você não vigiou, você perdeu. Se você chegar ali na hora, não sei, você é muito velho, você é muito novo, você não sei o que, você já perdeu a bênção. Perdeu, irmão. Infelizmente, perdeu a bênção. Se aquele homem ou aquela mulher conhece a Deus, ele já não vai querer mais, porque ele sabe que aquilo é uma brecha. Virou uma brecha, o diabo vai sempre lutar naquilo. Os dois podem casar, pode ser feliz alguns anos, mas aquilo que foi falado ali de início vai virar brecha. O diabo vai lutar de unhas e dentes naquilo, e aquilo vai vir a separação. Aquilo vai trazer contenda, aquilo vai trazer briga, e até que venha trazer separação. Então, na verdade, já não pode mais existir o casamento. Para os dois casar, tem que estar ligado no mesmo espírito. Não existir nada de brecha desde o início. Desde o início até o casamento. Para ser ungido por Deus, guardado por Deus. Para que nada mais separa. Porque o casamento não é namoro. Se namora, cada um para sua casa, não. Casamento é coisa muito séria. Até que a morte separa. Então, irmã, infelizmente, aqueles que Deus tinha bênção e você não vigiou, você perdeu a sua bênção. Não ora mais nesse sentido, porque tem que ser do começo até o fim. Lembra disso. Guarda isso dentro de você. Quando Deus trazer até você a tua bênção, não faça por onde abrir uma brecha. Se a pessoa chamou você para orar, vamos orar. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Se não for, porque não é pecado orar. Ninguém vai se agarrar, ninguém vai se beijar, vai orar. A Bíblia manda orar. Não abra brecha. Se abrir brecha, o diabo ali já era. Então eu tô falando isso, né, irmão? Por quê, irmãos? Porque a pessoa pode estar orando e achar isso, aquilo, e coloca a fé naquilo, e de repente pode decepcionar. Não é que Deus decepcionou a pessoa, a própria pessoa, porque Deus já falou que não é hora. Que é para a pessoa buscar o reino e a justiça. Que é para a pessoa buscar os dons. Não adianta nós falar, mas Deus sabe que eu preciso, todos nós precisamos. Né? Você vê que eu falei, eu orei 5 anos com aquela missionária. 5 anos não é 5 dias. Quanta gente falou, pastor, acho que ela já está até orando para casar com outro rapaz também. Você entendeu? Entendeu? Mas é assim. Já pensou? Então eu vou me desviar. Eu não vou ser mais crente, não. Irmão, eu não posso ser crente por causa de uma mulher. Eu tenho que ser crente por causa de Jesus. Você não pode ser crente por causa de um homem, você tem que ser crente por causa de Jesus. Porque a Bíblia diz que aquele que não deixar tudo não é digno. Você vê que Abraão não negou nem seu filho. Agora imagina você que só estava orando, você estava só orando, não é nem casado. Agora imagina aquela irmã que é casada que o esposo abandona ela. Já pensou ela desviar porque o esposo abandonou ela? Agora imagina você estava apenas só orando.
Você ainda é livre para casar com quem você quiser. Portanto, que seja no Senhor. Olha que maravilha. E pior aquela irmã que casou, que o marido foi embora, abandonou ela com filho e tudo, e ela não pode mais casar. E ela está firme. Ela está firmona com Jesus. Olha, ela está firme. Aquele irmão, a esposa dele foi embora. Tem um pastor aqui mesmo, onde eu moro aqui, irmão, tem um pastor, que a mulher dele queria ficar na bebedeira, nas bagunças. A mulher dele chegou para ele e falou, você escolhe, ou eu ou a igreja. A mulher dele falou para ele. Sabe o que ele falou para ela? Eu escolho a igreja. Ela foi embora. Ela foi embora, deixou ele com 2 filhos. E ele continuou, irmão. Ela foi embora, ela queria beber. Ela queria participar de bagunça. Ela chegou para ele, ou eu ou a igreja. Ele preferiu a igreja. Tá certo ele. Já pensou, irmão, ele fosse com ela para bebedeira, para bagunça, e perder a salvação e ir para o inferno? Ele escolheu ficar com Jesus. É isso que nós temos que escolher, irmão. Então nós, irmão, a nossa fé tem que estar em Jesus. Porque muitas vezes Deus fala que vai provar nós falamos, pode provar, Senhor, pode provar, eis-me aqui. E Deus vai provar nós, irmão. Deus prova. Porque, irmão, escuta só. A igreja, ela cresceu no meio das guerras. A igreja cresceu no meio das guerras, no meio das lutas. No meio das batalhas, a igreja cresceu. Você vai crescer no meio das lutas, no meio dos desafios. Deus vai provar a tua fé. Ou você acha que Deus vai te levantar assim de qualquer jeito? Não. Deus vai te provar. Deus muitas vezes vai mostrar para você que não é o teu querer. É o querer de Deus que tem que reinar na tua vida. Deus vai quebrar o nosso orgulho, o nosso eu. É, irmão. E é assim que Deus vai trabalhar, que Deus vai fazer de nós grandes missionários, grandes pastores. É assim. É assim, irmãos. Nós quer de um jeito, mas Deus quer do outro jeito. É assim. É onde Deus começa a encher nós de poder, irmão. Quando nós deixa tudo isso, já que Deus falou que não é hora, então eu vou me descansar. Na hora que chegar a hora de Deus, é a hora de Deus. Eu queria, mas não é a hora, fazer o quê? Nós temos que colocar isso dentro de nós, irmão. Irmão, a igreja ela cresceu no meio de perseguição. Foi aonde a igreja ela desenvolveu muitos crentes, muitos irmãos, vocês vão crescer, é no meio da luta, é no meio da batalha. O que parece ser perca não é perca. Deus tem o de melhor. Só que tudo na hora de Deus. Lembra disso. Se preocupa de buscar os dons. Se preocupa de fazer a vontade de Deus. Porque lá na frente Deus vai te honrar. Nem que sabe daqui 2, 3, 4, 10 anos, não importa. O que importa é que Deus um dia vai te honrar. Um dia Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Lembra disso. Que seja feita a vontade de Deus. Você vê, eu orava tanto, Senhor, eu quero casar, Deus usou a pessoa, falou, não é a hora. Eu larguei a mão de orar, fiquei mais de 20 anos. Foi quando Deus usou a pessoa e falou para mim orar. Porque quando Deus falou que não era a hora, eu comecei a buscar os dons. Eu quero dom disso, eu quero dom daquilo, eu quero esse dom, eu quero... Teve época que eu até orei, Senhor, me faça como aqueles eunucos, Senhor, eu não quero sentir desejo por mulher nenhuma. Olha, quando eu olhar na mulher, eu quero ver um estrupício, eu não quero sentir desejo nenhum. Se eu tirar todo o desejo carnal da minha vida, eu orava assim, irmão. Porque Deus falou para mim que não era a hora, então não adiantava eu orar. Eu quero casar, eu vou casar, eu quero... Não, não é hora, não é hora. Louvado seja Deus, irmão. Irmãos, lembra disso, minhas irmãs, meus irmãos. Jesus falou que lá na cruz, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Nós temos que aprender isso. Não seja feita a nossa, mas a de Deus.
Quando for a vontade de Deus, tudo dará certo. Lembra disso, Deus vai provar e aprovar nós, irmão. Lembra disso, Deus vai te provar. Você não quer ser uma mulher de Deus, quer ser usada, quer isso, quer aquilo? Deus vai te provar. Deus vai te provar. Deus pode te provar. Não adianta dizer que pode chegar na hora da prova. Ai, o que eu estou fazendo? O que eu fiz? O que eu fiz? Não, você não falou que Deus pode provar? Deus quer contar com você para uma grande obra. Então Deus, ele quer te provar. Ele quer contar com você. Deus quer fazer de você uma grande missionário, um grande missionário, mas Deus quer contar com você. A cooperadora Edilane, irmão, quando ela ainda é nova convertida, chegou uma época que ela estava buscando tanto a Deus, que ela chegou a falar até com Deus, Deus, se o meu casamento não for do Senhor, eu largo até o meu esposo, o que eu quero viver na tua obra. Ela, né, irmão? Aí Deus falou com ela que o casamento dela é de Deus, é para ela continuar com o esposo dela. Mas a fé dela estava tão grande que ela falou, se for necessário, eu deixo até o meu esposo. Né, ela nova convertida na fé, ainda ela é nova convertida, aí Deus falou, não, o teu esposo foi Deus que te deu. Mas você vê a ponto dela falar isso. Nós, irmão, nós temos que ser assim. Muitas vezes nós temos que deixar tudo, irmão, tudo pela obra. A cooperadora Suzamar está dizendo, eu também já falei isso com Deus, ó. Até a cooperadora Suzamar já falou isso com Deus, irmão. Porque, irmão, nós temos que entender, porque nós que é crente, o diabo, irmão, quando Deus fala que não é de Deus, o diabo ele luta com nós, para nós orar, para nós jejuar em cima daquilo que Deus falou que não é. Aí nós, não, eu tenho fé na minha oração, eu vou fazer um voto. Como é que nós vamos fazer um voto, irmão, contrariar a vontade de Deus? Tem como, irmão, nós fazer um voto que contraria a vontade de Deus? É a mesma coisa que eu estava querendo um carro, irmão. Tem uma época que eu queria carro, eu queria um carro, Deus me dá um carro, eu quero um carro, eu preciso de um carro, eu preciso ir para Caconde, eu preciso de um carro, eu quero um carro, e nada de Deus dar o carro. Eu cheguei um dia e falei, Deus, eu não vou mais pedir carro, não. Eu não. O Senhor nunca mais vai ver eu pedindo carro. Quando chegar a hora do Senhor, o Senhor vai me dar o carro. Nós temos que aprender isso. Aí foi quando eu estava indo para Caconde, que a moto estourou tudo, arrebentou tudo, acabou com tudo o motor da moto. Chegamos a moer até as peças por dentro. Eu não tinha nem um real no bolso, eu tinha um dinheiro para mim ir de moto e voltar de moto. Aonde Deus preparou tudo, irmão. Eu coloquei do meu bolso 1.500, que eu nem tinha nada, Deus preparou tudo. Aí, nessa época, Deus preparou o carro. Você vê que mistério. Aí Deus preparou o carro, eu não tinha nem um real. Eu fui lá, tinha uns carros lá, mas precisava de 15.200. Aí Deus tocou em mim para pedir um dinheiro emprestado para o dono da casa, eu pedi 4.000 emprestado. A minha mãe foi no banco, pegou acho que 1.700, porque por causa da idade dela não libera mais. E quando ela completar 80 anos já não libera mais, liberou só 1.700. Aí teve uma família que ajudou com 5.000. Olha só o que Deus faz. Quando foi ver, irmão, eu já tinha um dinheiro também que eu estava guardando. Quando foi ver, aos 15.000 e pouco. Fui lá, comprei o carro. Tudo deu certo. Por quê, irmão? Chegou a hora de Deus. Mesmo assim, quando Deus deu, olha o levante que houve. Olha as invejas, o levante, irmão. E se Deus desse o carro eu despreparado? Talvez eu tinha me abatido, tinha até desviado. Nossa, os irmãos teve inveja. Nossa, irmão que dizia ser crente. Eu não acredito, poderia ter me abatido. Então Deus sabia de tudo que ia se levantar. Primeiro Deus me preparou para me dar o carro. Irmão. Você sabia que até para nós receber a bênção nós temos que ser preparado? Se eu tivesse despreparado, talvez eu tinha desviado. Eu tinha, nossa, o irmão, aquela irmã ficou com inveja, eu não acredito, não, poderia me abater, porque aqui na igreja mesmo aqui, quantas pessoas, família que eu ajudei, irmão, que eu ajudei. Receberam casa, recebeu tudo, eu nunca falei nada. Quando chegou a minha vez, se levantaram contra mim, não aceitaram Deus ter me dado carro.
E se eu tivesse despreparado, poderia ter me abatido na fé e ter caído. Então Deus sabe a hora de tudo. Então nós temos que colocar isso dentro de nós. Tem a hora para tudo. Para tudo tem a hora. Nós leu a palavra, há um tempo determinado para todas as coisas. Foi lá em Eclesiastes que nós leu capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Então você vê que há tempo para todas as coisas, irmão. Nós temos que aprender isso. Se Deus falou para você, irmã, não é hora, irmã, descansa, não ora mais naquele propósito. Ah, eu quero um esposo, eu vou casar com aquele homem. Deus falou que não é hora, não é hora. Ah, eu vou fazer voto, não é hora. Você pode fazer voto, você pode orar, mas você não vai casar com aquele homem. Porque Deus falou que não é hora. É para você orar, buscar os dons, buscar unção, buscar virtude, examinar as escrituras. Quando chegar a hora, Deus vai te dar a tua bênção, que você vai falar, meu Deus, que bênção. Quando chegar a hora de Deus, você vai ver que Deus vai te dar tudo que você quer, mas tem que estar dentro da vontade de Deus. Você vê o carro, né? Eu queria o carro, queria, não era a hora. Foi onde eu falei, já, eu não vou mais buscar carro, não. Aí teve até o irmão falou, acho que foi até o irmão Luiz Silva, da Itália. Falou, pastor, faz uma campanha para Deus te dar um carro. Ele falou para mim, eu falei, não, irmão, não vou fazer campanha, não. Quando chegar a hora de Deus, vai chegar a hora de Deus. Nós temos que aprender isso. Aí, chegou a hora de Deus, Deus deixou o reboliço acontecer, deixou a moto acontecer, tudo aquilo para me dar o carro, porque chegou a hora. E assim que Deus me deu o carro, levantou tempestade contra a minha vida. Tem pessoa que parou até de ir na igreja, irmão, por causa do carro que Deus me deu. Vocês acreditam nisso? Tem pessoa que parou de ir na igreja por causa do carro que Deus me deu. Teve pessoa que parou de dar o dízimo por causa do carro que Deus me deu. Vocês acreditam nisso? E se eu tivesse despreparado? Deus tivesse me dado o carro despreparado, o cara tinha morrido na fé. Levantou calúnia, levantou tanta coisa por causa do carro. Eu cheguei até a falar, se eu soubesse, não tinha nem comprado. Irmão, não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu cheguei até a falar, se eu soubesse, não tinha nem comprado o carro. Se eu soubesse que ia levar todo esse reboliço, que os irmãos iam ficar com inveja, irmão. Irmão, se a gente não tiver preparado, a gente cai na fé. Porque aquelas pessoas que se tanta ajuda, muitas vezes vai ser a pessoa que vai ficar contra você, quando vê você recebendo a bênção. Quantas madrugadas eu varei. Quanta chuva eu tomei, irmão, indo de moto para Caconde, correndo risco de vida. Porque no asfalto o buraco ele enche de água. Você não sabe se é buraco, se você não sabe. Quanta chuva, quantas coisas, irmão. Aí Deus me deu o carro para fazer a obra. Muitos eram para se alegrar. Era até para ajudar mais, parou até de ajudar. Vamos ver com o que ele vai pagar. Vamos ver se ele vai dar conta de pagar. Irmão, se a gente não estiver na presença de Deus de verdade, a gente acaba se desanimando. Então não deixa nada bater tua fé não, minha irmã. Continua orando, mas ora por outras bênçãos. Ora para Deus te dar o dom da revelação, o dom de cura. Deus está te levantando. Foca agora naquilo que Deus tem para você. Aquilo que Deus não tem agora, deixa para depois. Deus não tem casamento para você agora, deixa para depois. Foca naquilo que Deus tem. Opa, Deus quer me usar, Deus quer me levantar, então eu vou me focar nisso. Vou me focar em estudar a Bíblia, vou orar, vou jejuar, eu vou buscar tal dom, só vou parar quando Deus me dá esse dom. Olha, eu quero ser usada, olha, eu quero viajar, eu quero fazer a obra. Então foca nisso. Foca nisso. Olha a dica, pega essa dica. Louvado seja Deus, porque para tudo há um tempo determinado por Deus. E você que está orando, né, que Deus já confirmou, você que está orando, está buscando, continua buscando. E você que não falou para ninguém, não fala para ninguém, continua orando. Não fala para ninguém. O que ninguém sabe, ninguém atrapalha.
Porque quando não é e quando é de Deus, aí Deus usa vaso, porque Deus revela o profundo, o oculto, o escondido. Isso é o irmão, a irmã que já está orando, que já é confirmação por Deus, que Deus falou que tem. É que nem eu falei, se no início um dos dois não queria, não adianta mais orar, porque não dá certo. Lembra desse detalhe, não dá certo, não adianta mais orar. Principalmente quando um dos dois fala, eu não vou mais orar não. Porque a Bíblia diz que Deus é ordem e decência. Deus só trabalha, a Bíblia chega a falar, a Bíblia fala, pode andar junto, se não tiver em pleno acordo, a Bíblia fala isso. E a Bíblia não pode contrariar a si próprio. Pode andar dois juntos se não tiver de pleno acordo? De jeito nenhum. Os dois têm que estar no mesmo objetivo, os dois têm que querer. Quando um dos dois não quer mais, já... Você entendeu? Então lembra desse detalhe. Agora os dois que já estão orando já há um tempo, que é de Deus, né? Os dois desde o início quis, abraçou, continua, porque tudo dará certo. Né? Deixando explicado, porque de repente tem irmã que está orando, né? Tá tudo já certo, os dois concordou, e os dois estão orando, os dois têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, continua orando, né? Continua orando, porque tudo dará certo. Né? A Bíblia chega a dizer, né? O que Deus une não separa o homem. Quando os dois estão no mesmo espírito, irmão. Porque Deus é ordem e decência. E não haja nenhuma brecha para o diabo trabalhar ali. Não estou dizendo quando vamos supor que tem casal que vai orar, tem família que não concorda. Não, não é isso. Família não atrapalha em nada. É o casal, é os dois. Porque tem caso que muitas vezes a família não concorda, mas é de Deus. Os dois têm que querer, é os dois, não é a família. Quem vai casar é os dois, quem vai viver junto é os dois. Pai e mãe já construíram a família deles. Né? A Bíblia diz, aquele que não deixar pai e mãe. Porque quando vai casar tem que deixar pai e mãe. Louvado seja Deus. Lembra desse detalhe. Muitas vezes quando o pai e a mãe, que Deus não está, mas se o pai e a mãe concordam, dá errado. E muitas vezes Deus está e o pai e a mãe não concordam e dá certo. Depois Deus faz o pai e a mãe concordar. Que vai ver que a filha tá na benção, vai ver que o filho tá na benção. Aí já vem falando, olha, eu não concordava não, mas eu vi que agora é de Deus. A minha filha tá bem, o meu filho tá bem. Entendendo? O que vale é os dois, é o casal, é os dois que decidem. É os dois diante de Deus. É os dois que decidem para a guerra e para a luta, e né, tampar as brechas, e louvado seja Deus. Então a palavra de Deus nesta manhã é Eclesiastes, né? Capítulo 3, versículo 1. Há um tempo determinado por Deus. Tempo de plantar, tempo de morrer, tempo de colher o que se plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, tempo de odiar, tempo de desabraçar o que se abraçou. Há tempo para todas as coisas. Lembra, irmão, sempre quando você for entrar na presença de Deus, tudo aquilo que você falar, tem coisas que não tem mais volta. Você falou, está falado. Pronto e acabou. Então, vigia muito com tudo que você falar. Vigia. Preste bem atenção. Aquilo que você vai falar diante de Deus. Porque é diante de Deus. Muitas vezes você pode se arrepender. Só que Deus pega aquilo e pronto. Não tem mais volta. Deus pegou aquilo e aí vai se cumprir sim ou não. Então temos muito cuidado, muito cuidado. Muita vigilância, muita prudência. Não se precipita a falar nada diante de Deus. Deus é Deus. Deus não é um homem da terra, Deus é a primeira pessoa da Trindade, mas é uma pessoa muito espiritual.
Passa o céu, a terra e o mar, menos a sua palavra. A sua palavra não volta atrás. Lembra sempre desse detalhe. Lembra sempre disto. E sempre oro, Senhor, me dá força para mim aceitar as tuas vontades. Que as minhas vontades caia por terra as minhas e que permaneça do Senhor. Eu sempre orei, sempre oro, Senhor, que as minhas vontades, as minhas, caia por terra. Todas as minhas vontades. E que permaneça a vontade do Senhor. Porque só assim eu serei mais do que vitorioso. Eu tenho que aprender isso. Na minha vida não pode reinar as minhas vontades. Na minha vida tem que reinar a vontade de Deus. Então lembra sempre disto. E deixa Deus te provar do jeito que Ele quer te provar. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Porque Deus tem o de melhor. Muitas vezes aquilo que você quer é bom, mas Deus tem o melhor. Você quer o bom ou você quer o melhor de Deus? O que vocês acham, irmã? O que vocês acham, irmão? Vocês querem o bom ou quer o melhor de Deus? Eu quero o melhor. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero o melhor. Muitas vezes o que a gente quer é bom, mas Deus tem o melhor. Então eu quero o melhor de Deus. Eu deixo o meu bom de lado e quero o melhor de Deus. Eu quero o melhor de Deus. O melhor de Deus é sempre melhor. Era bom Abraão ficar no meio da sua família. Mas Deus tinha o melhor para Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela. Aonde Deus colocou Abraão como pai da fé. E Abraão foi vitorioso em tudo. Por quê? Porque ele escolheu o melhor de Deus. Talvez se ele ficasse no meio da família, ele podia ter perecido. A vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável. É verdade, comperadora Edilane. A vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. É a vontade do Senhor. Então sempre, irmão, coloca isso dentro de você. Eu quero o melhor de Deus. Senhor, me dá graça. Eu sei que tem hora que a gente quer, né, irmão? A gente endoida, eu quero. A gente endoida, mas nós temos que saber de uma coisa. Que seja feita a vontade de Deus. Não adianta nós endoidar, nós enlouquecer, não adianta nada disso. Que seja feita a vontade de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Deus tem o melhor para você, irmão. Aguarda no Senhor. Todos que aguardaram no Senhor, ninguém foi decepcionado, irmão. Todos que aguardaram em Deus, eles podem falar com todas as palavras. Deus me surpreendeu. Todos podem falar com isso. Deus me surpreendeu. Vale a pena esperar totalmente no Senhor. Vale a pena esperar completamente no Senhor. Vale a pena. Sabia? E como vale? Como vale a pena? Deus é muito bom, irmãos. Deus tem o melhor para todos nós. Deus tem o melhor para todos nós. Deus tem o melhor para Maria, Deus tem o melhor para o Antônio, Deus tem o melhor para a Fátima, Deus tem o melhor para o Márcio, Deus tem o melhor para o Felipe, Deus tem o melhor para o André, Deus tem o melhor para todos nós, Deus tem o melhor. Então aguarda sempre no Senhor e lembra, busca o reino e a justiça, os dons, se procura se encher. Aí tudo, quando chegar a hora de Deus, nem um minuto a menos, nem a mais. Quando chegar a hora de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer.
Mas lembra, busca o reino e a justiça. Irmão, guarda essa palavra. Guarda tudo que foi falado. Guarda tudo. Outras pessoas que vão ouvir, né? Que eu creio que essa live vai continuar no ar, né? Mesmo que nós saia daqui e termina a live, mas ela vai continuar lá no canal. Outras pessoas vão ouvir, que vão servir para eles. E eu creio que Deus está falando com muitas pessoas. Né? Deus está falando com muitas pessoas. Deus está preparando muita gente para a batalha. Deus está preparando muita gente para vencer as lutas. Louvado seja Deus. Amém? Coloca a mão na tua cabeça, irmão. Hoje nós vamos fazer só uma breve oração mesmo. Ontem nós falamos que ia fazer uma breve oração. Nós oramos que nem gente grande quase, hein? Quase que nós oramos que nem gente grande ontem. E eu falei, irmão, nós fazer uma breve oração. Eu achei que eu ia orar uns 5 minutos. E nós oramos mesmo, irmão. Mas hoje nós vamos fazer só uma breve oração. Né, irmão? Glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar. Coloca a mão na tua cabeça, Senhor, meu Deus, meu Pai. Abençoa cada um de nós. Onde, sim, hoje nós fazeremos uma breve oração. Como aquele homem, ele disse, Senhor, fala só uma palavra e o meu criado sarará. Eu tenho certeza, meu Pai, essas pequenas palavras que nós já falou, pessoas já estão curadas, pessoas já estão libertas, pessoas foram orientadas pela tua palavra, pessoas foram orientadas, meu Deus. Feliz o homem e a mulher que Deus orienta, porque quando vem a prova, a pessoa lembra e fala, ó, Deus falou comigo, Deus me orientou. Aí aquilo serve para, mesmo que bate a tristeza na hora, bate aquela tristeza, mas depois dessa tristeza, ela vira alegria. Essa tristeza, muitas vezes, vai virar alegria, vai virar felicidade, vai virar poder de Deus. Porque a Bíblia diz que as confusão de rosto pertence a nós, mas as misericórdia pertence ao Senhor. Abençoa a nossa irmã Fernanda Barbosa, a Viviane Barbosa, a missionária Mara, a missionária Liliane Rodrigues, a cooperadora Thelma Pereira, a cooperadora Neuza Soares, a cooperadora Letícia Silva, a cooperadora Deusa Ferreira, a cooperadora Giovânia, a cooperador Marcos Mendes, a cooperadora Priscila, a cooperador Ronaldo, a cooperadora Edilene Pinheiro, todos irmãos e irmãs. Deus abençoa toda a nossa irmã Raquel, todos nesta manhã, toma todos nas tuas mãos, dá a bênção da vitória para todos, cobre todos com teu sangue, joga por terra todo o mal, todas as trevas, em nome de Jesus. Irmão, tem 12 pessoas, Deus está entregando vitória para 12 pessoas, Deus está entregando vitória para 12 pessoas. Irmão, tem 4 pessoas, meus irmãos, Deus está entrando com providência dentro da casa de vocês. Irmão, tem 7 pessoas, Deus está fazendo algo grande na vida dessas 7 pessoas. Irmão, tem 8 pessoas. Deus vai surpreender essas 8 pessoas. Não sei que dia e que hora. Irmão, tem 3 pessoas. Deus está aumentando a fé dessas 3 pessoas. Irmão, tem 4 pessoas. Deus está entregando a bênção para essas 4 pessoas. Irmão, tem 5 pessoas. Deus está jogando por terra a barreira contra a vida dessas 5 pessoas. Irmão, tem 8 pessoas. Deus está dando saúde para 8 pessoas, amém? Irmão, fica todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amanhã nós vamos estar aqui de novo, se não chover. Aí amanhã nós vamos estar aqui encerrando essa campanha. E amanhã, às 23h20, irmão, estaremos ao vivo, colocando testemunho, meia-noite. Nós vamos entrar em oração, campanha vestido de saco, onde nós vamos orar até às 3 horas da manhã, 3 madrugada. Começa amanhã, quarta, quinta e sexta, amém? Irmão, Deus abençoe todos vocês, fica todos na paz, a paz, amém? Vou desligar a live, fica todos na paz.